Tem gente fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. Isso disse o ex-presidiário e ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva e eu tenho que concordar com ele. Todavia, uma coisa é fato. Toda a esquerda detesta e quer acabar com o cristianismo. Antes eles diziam isso apenas de uma forma um pouco mais velada ali, agora as ameaças estão às claras. Só não enxerga aquele que não quer ver. Mas antes, se você não é inscrito, vem aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, tá bom? Vamos ao vídeo. Em vídeo recente, o ex-condenado, ex-presidiário e atual candidato do PT à presidência da República, ele diz que ele tem sim a vontade de controlar as redes sociais, as mídias, ele faz graves ameaças a padres, a pastores e a cristãos em geral. Veja o que ele diz em um de seus últimos vídeos. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado. Mas também quero dizer, as igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar de candidatura de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo inteiro. Ele diz ali, óbvio, algumas verdades. Por exemplo, todas as religiões elas têm que ser defendidas pelo Estado, porque nós vivemos um Estado laico. Ele também vai dizer que igrejas elas não têm que ter partido político, que igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas, e não da candidatura de fariseus, falsos profetas ou alguns messias, segundo ele. E sim, é verdade, as igrejas elas não têm que ter partido político, mas isso não quer dizer que nós, como igreja, que nós líderes, que nós não podemos defender políticas que vão de acordo com a Bíblia ou que nós não possamos também criticar, e às vezes até de uma forma mais aguda, políticas que vão contra a nossa fé, ideologias que vão contra a nossa fé. Veja, recentemente viralizou o vídeo de um padre dizendo que católicos e cristãos em geral, que católicos não votam em candidatos a favor do aborto. E este padre está coberto de razão. Por quais motivos? Primeiro, Salmo 139. Salmo 139 vai dizer assim: ainda a substância informe, tu, Senhor, já conheces toda. Ou seja, desde quando nós éramos um aglomerado de células ali. Não é depois de 3 meses. A partir do momento que há a fecundação, a vida. E a Escritura diz que o Senhor já nos conhece desde aquele momento. Não só isso, nós temos o episódio de Lucas, capítulo 1, onde Maria está grávida de Jesus Cristo e ela vai ter a Isabel, que está grávida de João Batista. Então, pelo simples fato de Maria cumprimentar a Isabel, diz a Escritura que a criança no ventre de Isabel estremece, demonstra alegria, demonstra sentimento. E nós temos um mandamento, não matarás, que na melhor tradução seria de fato não assassinarás. Como então um cristão pode votar em candidatos que são abertamente a favor do aborto? Isso é incoerência, isso é um desconhecimento absurdo, seja do cristianismo ou seja do que a esquerda vem toda vez propagando e naquilo que eles acreditam. E o ex-condenado ainda diz assim: a igreja ela tem que cuidar da espiritualidade das pessoas. E isso eu também concordo com ele, mas eu pergunto, como que nós cuidamos da espiritualidade das pessoas? Ora, ensinando a Escritura. É assim que cuidamos da espiritualidade. Só que muitos dizem assim, olha, a igreja deve ensinar sobre fé e não a respeito de política. Quem disse? Quem disse que a Escritura não fala a respeito de política? Ela fala e fala muito. Basta você lê-la. Em Jeremias, capítulo 29, o profeta está ali vendo o povo sendo deportado para a Babilônia como escravos. E ele diz assim, procurai a paz na cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Veja, nós temos 2 livros de reis, nós temos 2 livros de crônicas que também falam sobre a história dos reis, ou seja, os governantes, os chefes do executivo da época. E basicamente ali os livros de reis e de crônicas é interessante que eles definem a vida de um rei, ou o seu período em que ele governou em apenas uma frase. E a frase é assim, fez o que era reto aos olhos do Senhor ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, com base na forma como aqueles reis governavam, nós temos um parâmetro do que é um bom governante e do que é um mau governante. A Bíblia tem um livro de Juízes, a Bíblia tem o apóstolo Pedro que fala a respeito de política, a Bíblia tem Paulo em Romanos 13 que fala ali basicamente o papel do Estado. E sabe qual é o papel do Estado? O papel do Estado é basicamente elogiar os bons e punir os maus. O Estado deve trazer a espada, deve cuidar de segurança e pronto, apenas isso. A Escritura não fala sobre o Estado prover educação, saúde, felicidade, não. A Escritura diz que o Estado deve prover segurança, elogiar os bons, prender os maus e não atrapalhar o povo a trabalhar. Mas tem mais, óbvio, No Antigo Testamento tem José, governador, um administrador público. Tem Daniel, um político honesto no meio de inúmeros políticos corruptos. E não só isso.
Eventos, né, no próprio livro de Daniel, como por exemplo Daniel na cova dos leões, seus amigos na fornalha, são eventos de cunho político. Governantes deram ordens contrárias às ordens de Deus, contrárias à nossa fé. E o que esses homens fizeram? Esses homens não aceitaram. Esses homens não se dobraram mesmo com o risco da própria vida. Eles disseram: vamos obedecer a Deus e não aos governantes e não aos homens. Quer um exemplo recente disso? Pandemia. Pandemia fecha tudo, inclusive as igrejas. Primeiro que os governadores e prefeitos amparados pelo STF, óbvio, né, foram autoritários ao passarem por cima da ordem do presidente da República. Segundo, eles passaram não apenas por cima da ordem do presidente da República, publicado no Diário Oficial da União, eles passaram por cima da Constituição, a nossa maior autoridade. E a Constituição, ela nos garante a realização de cultos, não apenas isso, a realização e também a inviolabilidade do lugar de culto. E além do mais, tem a questão da nossa própria fé. Além de estarmos certos, segundo a lei, tem a questão da nossa própria fé. Foi por este motivo que as nossas igrejas, as nossas igrejas resgataram. Foi por isso que nós mantivemos as igrejas abertas mesmo na pandemia. Por quê? Porque nós acreditamos que quem estava errado eram os governadores, eram os prefeitos e principalmente tem o cunho da fé, de crer. Basta você conhecer um pouco da história. Você vê ali na Idade Média, por exemplo, por conta da peste negra, né, que dizimou 1/3 da Europa, você vê Lutero mesmo assim com a igreja aberta dizendo: é justamente nessa hora que as igrejas devem estar abertas para vir trazer uma palavra de consolo para as pessoas, e nós fazemos o quê? Como covardes, fugimos? E é óbvio, né? Eu recebi muitas críticas, muitas denúncias aqui em minha cidade, mas mesmo assim, mantivemos as igrejas abertas. Só que Lula, ele vai mais longe ainda. Ele diz assim: eu quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padres nem de pastores, eu posso muito bem, né, ir para o meu quarto e falar com Deus quantas horas eu quiser. E isso é verdade? Óbvio que é verdade. Todos podem falar com Deus quantas horas quiserem, no quarto, no carro, onde bem entenderem. Mas o que muitos não perceberam, sabe o que é? Essa frase, né, eu não preciso de padres ou de pastores, na verdade ele está dizendo que ele não precisa do cristianismo, que ele não precisa de igrejas físicas, ele não precisa da religião, que a religião em si não é necessária. E particularmente isso não me espanta, porque ele está apenas repetindo o que Karl Marx disse. A religião é o ópio do povo, ou seja, é apenas uma droga, um anestésico para cuidar de pessoas que não têm cabeça o suficiente para enfrentarem os problemas. É isso que eles dizem. Os esquerdistas podem dizer não precisar da religião, não precisar da congregação, mas nós precisamos. Nós precisamos de líderes que nos ensinem a respeito da Escritura, que cuidem da nossa espiritualidade. Nós precisamos nos reunir como igreja, porque sim, igreja é se reunir. Nós temos um mandamento. E qual o mandamento? Não deixeis de congregar. Só que a hipocrisia é tão grande, para variar, óbvio, né? A hipocrisia é tão grande que quando o assunto é cristianismo, ele diz assim: vocês não precisam de padres ou pastores, mas ele mesmo vai receber as suas rezas, passes, não sei lá como que chama, né? Quando ele está precisando de alguma coisa. Olha a hipocrisia. No mesmo vídeo, Lula vai dizer assim, abre aspas para ele: se o pastor estiver falando uma coisa séria, a gente respeita. Mas, se ele estiver mentindo, a gente deve enfrentá-lo. Olha o termo que ele usa, né? Enfrentá-lo. E aqui surge uma dúvida, óbvio, surge um impasse. O que é mentira? O que é fake news, né? Talvez a melhor palavra, né, aí do momento. O significado natural de mentira é tudo aquilo que não é verdade, é fraude, são quando coisas não se sustentam diante de fatos. Todavia, em nosso país, fake news é tudo aquilo que a esquerda não gosta. É tudo aquilo que a esquerda discorda, ainda que os fatos sejam totalmente opostos. Por exemplo, o próprio ex-condenado diz assim: eu sou a viva alma mais honesta do Brasil. E eu pergunto a vocês, isso é mentira ou isso é verdade? Um outro exemplo falando a respeito do PT mesmo. Os petistas dizem que Lula é inocente. E nós sabemos que ele foi condenado em 3 instâncias, que ele está livre apenas por conta de uma manobra jurídica de um ministro do STF, que outrora era advogado e era defensor do movimento do Sem Terra. Lula é um criminoso. E eu, quando digo isso, eu estou cometendo uma mentira, uma fake news, ou estou dizendo um fato? Se você tem dúvida como ficarão os cristãos, sejam católicos, sejam protestantes, em um eventual governo esquerdista, basta dar uma olhadinha pro amigão do ex-presidiário, lá pro Daniel Ortega, ditador não, presidente do Nicarágua. Olhe para lá, padres, freiras, religiosos em si estão todos sendo perseguidos e presos. Portanto, eu e você devemos falar sim de política hoje, para que nós não sejamos impedidos de falar do nosso Senhor Jesus Cristo amanhã. E o que você achou desse vídeo? Deixe aqui embaixo o seu comentário, por favor, curta, comenta, inscreva-se e compartilhe para que esse vídeo chegue a cada dia mais longe e até a próxima!